Bom, gente, eu sou Marcos Morcego, tenho 23 anos, estudo ciências sociais, moro em São Paulo. Tenho um projeto chamado Caverna do Morcego, onde eu trabalho um pouco com comunicação política. Vai fazer 4 anos que estou nessa correria. Vim aqui para a formação de construtores e defensores dos territórios, organizado pela Teia dos Povos, no assentamento Terra Vista. E me engrandece muito no coração ter essa conexão que eu não tenho em São Paulo, né? Que é um lugar difícil de se ter, inclusive, com os territórios, com os povos, com a galera que está em luta. Muito importante estar aqui, construindo, aprendendo a defender, aprendendo a construir outros territórios também, aprendendo com muita experiência com líderes, caciques, mestres e mestras, trazendo pouco que eu tenho para ensinar para cá, mas também levando muito que eu tenho a aprender daqui. Uma coisa que é muito fácil de se perceber é a diferença, primeiramente, de quem mora na cidade, que está desterritorializado, que ainda está nessa sensação, inclusive, de estar perdido quando vem para um território, e a galera que está no território, que carrega muita coisa da tecnologia ancestral e que na cidade a gente tem dificuldade de entrar nesse contato, né? Então o meu projeto, por exemplo, ele trabalha com comunicação política, principalmente por depois de ter entrado na universidade, olhar e falar, estão ensinando aqui o que estão passando, por mais que seja uma coisa importante, é uma mera ferramenta para muita coisa do que a gente tem que produzir. Só que aí a comunicação na cidade, ela também tem que ser entendida simplesmente como essa ferramenta. Ela é algo que é utilizado, inclusive, para criar esse campo de aliança entre cidade e campo. Então o meu projeto ele é muito mais no sentido de comunicação política, por exemplo, onde eu debato livros, trabalho muito com essa construção de coisas de revoltas, de lutas passadas, para tentar apresentar de uma outra forma, né, numa forma de voz, de vídeo, coisa do tipo, mas que quando a gente vem para os territórios, a gente percebe que ainda tem uma desconexão muito grande entre o que é trabalhado na cidade e aquilo que vem de lutas que ajudaram a gente a estar onde a gente está, né, no sentido de estarmos vivos ainda. Uma das grandes dificuldades que a gente tem com a comunicação popular, e eu vejo isso daí muito forte na cidade, é justamente o fato de ser um modo de vida muito difuso, muito rápido, muito correria, muita loucura, onde a gente não consegue parar, a gente não consegue fazer uma avaliação do que a gente está fazendo, a gente não consegue, inclusive, consumir de outra forma aquilo que está sendo produzido, né? A gente consome muito nessa forma, meio de TikTok, para usar a expressão que se viralizou, né? E a gente acaba perdendo a capacidade de entender melhor por que a gente está fazendo essa comunicação, né? Por que a gente está aqui, por que eu tô gravando esse vídeo, por que outras pessoas estiveram aqui e gravaram esses vídeos, por que a gente tá transmitindo isso, o que a gente tá querendo passar pra quem tá ouvindo, pra quem tá vendo, pra quem tá acompanhando, pra quem quer fortalecer a luta, e a gente sente muito essa dificuldade. E eu acho que o principal erro que permanece acontecendo é justamente o fato de que a gente continua recaindo sobre os mesmos erros, né? Então não ocorre inclusive uma avaliação de o que deu errado, o que deu certo. Vamos realmente tirar isso daqui pra não cometer os mesmos erros. Então os variados espaços vão cometendo erros contínuos, né? Seja aquele erro não só da pessoa que está comunicando, mas da pessoa que está ouvindo, de tornar aquilo pessoal, sendo que na verdade a gente está falando de uma luta política, de uma luta conjunta, de uma luta em comunidade, mas também o fato da comunicação muitas vezes ser uma comunicação conflituosa no sentido mesmo de eu quero mostrar o meu lado, e aí o grupo vai lá, mostra o lado, erra tudo, não sei o que, chega na próxima experiência, o outro grupo também erra nesse mesmo ponto, e parece que a gente não tem um avanço contínuo, né? E outro problema que também pode ser no pé é se a gente não formar mais pessoas para estarem nesses postos, né? Porque o que eu vejo é que também a gente tá perdendo muita gente, porque estar na comunicação é um lugar onde você mostra a cara, onde você mostra a sua voz, onde você frequentemente vai estar numa posição de risco, e a gente não tá formando outras pessoas para multiplicar isso, né? Que é uma das grandes coisas da formação de construção de defensores dos territórios, que é justamente você multiplicar as vozes a ponto de não ter como fechar a gente, porque se a gente deixar fechar a gente, não vai ter futuro. E aí a gente se depara então com esse grande problema, né, da comunicação como ferramenta, deixar de ser uma ferramenta e se tornar praticamente uma marca, às vezes, no sentido de, não necessariamente por quem faz a comunicação, mas por quem consome, porque a lógica, principalmente das redes, que ainda é o que a gente usa muito para conseguir se comunicar, é uma lógica onde a gente recai sobre isso de consumo. A gente tá ali vendo, putz, vi um vídeo interessante, dei o like e já era. Essa é a minha parte da luta, fortaleci. É isso que eu tô conseguindo ajudar a construir. Quando na verdade a gente tem que se ligar que pra acontecer essa comunicação, tem uma galera em luta. E muitas vezes a comunicação tá totalmente ligada com essa luta, né? Ou pelo menos tem que estar ligada com essa luta. E aí, como que a gente faz pra realmente não fortalecer aquele vídeo, não fortalecer aquela comunicação, não fortalecer aquela rede social, mas fortalecer a luta? Então, é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, né? Essa coisa de formação política mesmo, que acontece geralmente, é que é uma formação onde a pessoa entra, anota e sai com o aprendizado. E é isso, o aprendizado foi pra um objetivo individual da pessoa de sanar alguma dúvida, de sanar algum objetivo, de sanar alguma
uma meta pessoal e esquece da construção coletiva. Assim como a comunicação, ela tem que encontrar maneiras, e talvez aí entre, né, a tecnologia ancestral que está sendo tanto trazida como uma ferramenta que consiga unificar, uma ferramenta não, né? E aí sim, como um método que consiga unificar a ferramenta da tecnologia, da comunicação com a luta e trazer essas pessoas para a luta e as pessoas também entendendo que o porquê delas estarem ali. Bom, é daí que eu parti, né? Comecei com essa questão de, putz, tenho que falar sobre tal coisa que tá acontecendo, muito pesada, e gravava muito ali naquela situação de, não, ó, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo tal coisa, até entender que só isso não mudava nada, né? Então eu carreguei por dois lados a comunicação, tô dando um exemplo pessoal porque eu acho que facilita esse contato, né? E aí comecei a trabalhar com a comunicação política, principalmente voltada para os livros, e os livros, por já ter um contato com certos movimentos, eles olharam e falaram, não, você tem que voltar pro movimento. E é o momento que eu volto, eu olho e falo, nossa, na verdade tem gente construindo muito para além do que tá escrito aqui. A gente, lógico, vai ler para relembrar isso, só que a comunicação, ela tem que fazer esse caminho entre entender o que tá acontecendo, explicar o que tá acontecendo, mas não largar da luta. E aí eu acho que por exemplo, um dos motivos que me faz estar aqui, né? De olhar e falar, pô, beleza, eu faço a comunicação lá em São Paulo, ajudo vários movimentos e tal, não sei o quê. Só que tem muita coisa acontecendo e a gente, embora seja muito difícil, né? A gente não tem que abraçar o mundo todo, mas a gente tem que tentar entender a galera que tá construindo já isso há anos, uma galera que tenta resgatar a todo momento a ancestralidade e traz a ancestralidade pra gente olhar e falar, beleza, eu faço a comunicação e tudo, isso é interessante, é show de bola, é uma coisa importante pra caramba, mas falta um elemento aqui que é construir algo, né? A comunicação, como eu falei, é essa coisa de ser uma ferramenta, só que a construção é outro ponto importante que liga, né? Enfim, pra galera que já conhece sobre revolução, por exemplo, vai saber que a gente fala sobre reunir teoria e prática. Essas coisas não podem ser desligadas, porque se a gente não tiver a teoria, a gente tiver a prática, a gente vai fazer o quê? Assim como a gente vai fazendo na prática e quando volta pra teoria vai entendendo melhor os caminhos que a gente pode seguir. E a teoria não é só o livro, né? Mas é escutar também quem veio antes, é aprender com quem veio antes, aprender com quem tá fazendo. E essa conexão é a coisa mais importante que a gente pode fazer para construir um mundo com novos mundos diferentes. Bom, quando eu comecei eu tinha apenas um caderno, um fone, um celular. Isso daí e uma caneta, é óbvio, né? Isso daí eu acho que é o básico, né? Você pensar em ferramentas possíveis para fazer essa comunicação. Tô falando de como eu comecei, mas as pessoas começam de formas variadas. Só que é você olhar e falar e se perguntar, por que eu tô fazendo isso? O que eu quero fazer com isso? Qual o objetivo com isso? E olhar e falar, e quem mais está fazendo isso? Por que estão fazendo isso? De onde está vindo isso? Que é isso? Você pode ter muito uma vontade, um desejo e tudo. Isso é sensacional. Pode ser aquilo que te conecte emocionalmente com o que você está fazendo, que ajuda bastante. Mas é você também se olhar e se perguntar, com quem eu vou fazer isso? Quem vai ser a força que vai dar para minha comunicação não só uma potência, mas um sentido concreto que supere aquilo que o mercado quer. Porque é isso. Você vai lá, vai fazer comunicação e vai vender sua marca. O mercado vai se apropriar disso, vai viver como a maioria dos comunicadores vivem hoje, de freela, vai passar muito perrengue e sem abrir possibilidades para uma coisa diferente. Eu acho que o momento que você se liga nesse conjunto, nessa organização, nessa comunidade, enfim, são vários elementos que você pode se juntar, né? Não precisa ser uma coisa específica, mas o momento que você se junta é o momento que aquilo que você tá fazendo pode superar e ser mais. E ser mais não porque é você que tá fazendo e porque você se emociona com aquilo, mas ser mais porque tem muita gente construindo, tem muita gente fazendo e ali tem aquilo que o Paulo Freire chama de esperançar, tem o esperançar, tem a chance de abrir novos mundos, de abrir novas possibilidades, novos caminhos, sair dessa angústia que é gerada pelo sistema que a gente vive.